Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Hora Saudável, momento do nosso encontro semanal de segunda-feira. Tem se revelado um dos eventos mais importantes da nossa empresa para a educação dos nossos clientes e treinamento e atualização dos nossos consultores. É um grande prazer e um privilégio estarmos reunidos novamente para compartilhar um grande conteúdo de vanguarda, com o que tem de mais moderno na ciência aplicada à nutrição, saúde e qualidade de vida. Muito bem, nossa aula de hoje será dedicada à epigenética, ou como ativar o extraordinário poder do seu DNA para você ter mais saúde, bem-estar e longevidade. Como é de praxe, nossa comunicação antes de iniciarmos a nossa aula, este conteúdo de treinamento é de responsabilidade exclusiva de um consultor independente e não foi revisado pela Herbalife Nutrition. As opiniões e conceitos que serão compartilhados são baseados em meus estudos e experiências pessoais, bem como fundamentado na literatura oficial da Herbalife. Todas as informações apresentadas doravante terão sua fonte citada para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Então, estão prontos? Vamos começar. Eu gostaria de introduzir essa aula mencionando Herófilos de Alexandria, mais ou menos 3 séculos antes de Cristo. Ele dizia: quando a saúde está ausente, a sabedoria não pode se revelar, a arte não pode se manifestar, a força não pode lutar, a riqueza torna-se inútil e a inteligência não pode ser aplicada. Como é que nós podemos trazer isso para os dias de hoje? Nós estamos enfrentando uma pandemia. Esta pandemia vai passar e nós sairemos dela mais fortes, mais hábeis e mais sábios. Mas nós vamos continuar enfrentando outra grande pandemia, que são chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que, no momento, no nosso país, respondem por 72% dos óbitos, segundo os registros do Ministério da Saúde. Quais são elas? Vocês estão vendo aí nas imagens. Problemas cardiovasculares, câncer, diabetes e problemas respiratórios. O que tem em comum nessas doenças? É que elas têm fatores de riscos comportamentais que estão por trás delas e que podem ser modificados para melhorar o cenário. Por exemplo, alimentação não saudável, atividade física insuficiente, uso abusivo de álcool e tabagismo em qualquer situação. Se nós conseguirmos trabalhar esses 4 fatores, o nosso país pode economizar, o nosso governo, 100 bilhões de reais por ano, promovendo iniciativa que reduza esses 4 fatores de risco comportamentais modificáveis. Agora, quando a gente fala em doença crônica não transmissível, significa que não tem um agente infeccioso transmitindo de um organismo para o outro. São doenças que a gente tem que analisar quais são as suas causas. E aqui eu tenho uma provocação para fazer neste momento. O que é maior a causa dessas doenças crônicas não transmissíveis? É o seu componente genético ou o componente de estilo de vida? Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre isso. Para a gente entender as causas, vamos fazer uma pequena viagem na história. Não muito tempo, estamos falando aqui na década onde eu nasci, na época em que eu nasci. Nasci em 1963, um ano depois em que este prêmio Nobel foi outorgado a 2 cientistas, o cientista americano James Watson e o cientista britânico Francis Crick. É considerado o prêmio Nobel talvez o mais importante da história da biologia de todos os tempos. E eles descobriram a estrutura da molécula da vida, a estrutura do DNA, a estrutura em dupla hélice. E a partir dos estudos que eles desenvolveram, e de outros biólogos, os cientistas desenvolveram 2 temas importantes. Estabeleceram o conceito de genótipo, que é o conjunto de informações que está contido nos genes do seu DNA,
e que são instruções que são responsáveis pelas características aparentes no seu organismo. Então, esse é o conceito de genótipo. Já o fenótipo refere-se às características físicas e comportamentais de um indivíduo e que podem ser influenciadas pelos fatores ambientais. Como vocês estão vendo aí na ilustração, temos aqui à esquerda a molécula de DNA representando o genótipo, onde tem as informações que controlam todas as características físicas que vão compor a estrutura do organismo. No caso aqui, temos na extremidade direita o fenótipo. E no meio do caminho temos as influências ambientais. Então, nós vamos agora aprofundar esses conceitos. Para a gente poder entender melhor, vamos fazer um pouco de revisão de biologia. Não tem nenhuma complicação, me acompanhem que vocês vão entender muito bem. Olhem para a imagem e vamos me acompanhando passo a passo. Primeiro, cada célula somática, célula que faz parte da estrutura do nosso corpo, tem 23 pares de cromossomos. Nós recebemos 23 cromossomos da nossa mãe, através do óvulo, e 23 cromossomos do nosso pai, através do espermatozoide. Quando formamos o zigoto, nós ficamos com 23 pares de cromossomos. O famoso genoma humano é o conjunto dos genes de todos esses cromossomas reunidos nas nossas células, consequentemente em todo o nosso organismo. Cada cromossomo está extremamente compactado, é um novelo composto de DNA dentro dele, misturado com proteínas especiais chamadas de histonas. Esse DNA e essas histonas, eles podem se desenrolar e também reenrolar de acordo com a necessidade. E essa necessidade é o que se chama de ativação do gene para expressar e produzir proteínas. Então, o DNA é uma molécula grande, uma macromolécula, que tem formato de dupla hélice, tem unidades constituintes, chamado de nucleotídeos, e que contém o famoso código genético, ou seja, todo o conjunto de informações para produzir um organismo vivo e fazê-lo funcionar. Esse código genético é escrito em 4 tipos diferentes de nucleotídeos, de acordo com as suas bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina, ou simplesmente A, T, C, G. É impressionante a biologia. Somente com 4 letras se consegue construir todo o código genético para formar todos os seres vivos que existem no planeta Terra e nas outras formas de vida que nós não conhecemos ainda em outros lugares. Os genes são sequências específicas no DNA que contêm instruções para a produção de proteínas. E as proteínas, como a gente já falou em outras aulas, são macromoléculas feitas de aminoácidos. Então, podemos aqui fazer uma analogia. Os nucleotídeos estão para o DNA, como os aminoácidos estão para as proteínas. As proteínas, nós sabemos que têm funções tanto estruturais, na composição dos tecidos, quanto funcionais, na execução de tarefas do organismo, ok? Fazendo aqui uma espécie de metáfora. As letras, nós falaríamos que seriam os nucleotídeos. Essas letras nós podemos usar para compor frases, e essas frases seriam os genes. Com um conjunto de frases, nós poderíamos escrever o volume de um livro, e isso representaria o cromossomo. E o somatório de todos esses livros que estão dos nossos cromossomos na célula seria a enciclopédia ou simplesmente o genoma, o conjunto de todos os cromossomas e o DNA que está contido neles. Agora vamos entender como é que esse DNA controla a produção das proteínas. O DNA está localizado no núcleo da célula, como vocês podem ver aqui na imagem do lado direito. Ele não sai do núcleo da célula, certo? Tem também DNA dentro da mitocôndria, mas a maior parte do DNA que comanda o funcionamento da célula está no núcleo. E as proteínas são produzidas fora do núcleo, são produzidas no citoplasma. Então, o DNA tem que transmitir a sua informação genética para ser traduzido em proteínas, que vai ocorrer a produção no citoplasma da célula. Então, quem faz a transmissão dessa mensagem do DNA de dentro do núcleo para a estrutura fabricadora de proteínas, produtora de proteínas no citoplasma, é o chamado RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico. Então, aqui à esquerda vocês podem apreciar o que se chama o dogma central da biologia molecular. Ou seja, o DNA tem por princípio e característica a capacidade de criar cópia de si mesmo. Cada vez que a célula vai se duplicar, vai se reproduzir, o DNA faz cópias para que essas células recebam seu próprio DNA. Então, isso chama-se duplicação.
O DNA tem capacidade de abrir a dupla hélice e expor um pequeno trecho chamado de gene, e esse gene ser lido e transcrito para a molécula de RNA, isso ocorre dentro do núcleo, e esse RNA vai sair do núcleo e, ao chegar na maquinaria produtora de proteínas no citoplasma, esse RNA vai ser traduzido em estruturas de aminoácidos para formar as proteínas que fazem parte da nossa estrutura biológica, bem como das funções do nosso corpo. Então, através da nutrição, obter prima através do que nós comemos para construir o fenótipo, que é a nossa estrutura orgânica, nossa estrutura física. Então, se vocês observarem a imagem, nós estamos vendo aqui alimentos proteicos sendo utilizados para obter aminoácidos a partir do processo da digestão, absorção na mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea e é distribuído pelo corpo inteiro, e ao chegar na intimidade de cada célula, nós vamos construir as proteínas do nosso próprio corpo. Isso se dá graças ao genótipo, ou seja, graças ao controle executado pelo DNA, que vai organizar o tipo de proteína específica para cada tecido. Então, as proteínas são muito importantes porque tudo que acontece no nosso corpo em termos de estrutura e função, tem proteínas envolvidas. Então, as diversas funções que a gente conhece estão relacionadas com digestão, transporte, estrutura, nutrição, defesa, movimento, função hormonal e até de suporte, no caso da proteína da pele da gente, do colágeno. Então, a digestão é feita pelas enzimas, o transporte feito, por exemplo, pela hemoglobina, a estrutura que nós estamos nos referindo à estrutura muscular, nutrição é de onde nós obtemos os aminoácidos, defesa são os anticorpos, movimento são as proteínas contráteis musculares, que possibilitam que a gente tanto faça contração como relaxamento muscular e proporcione movimento para o nosso corpo, hormônios, que controlam várias funções no nosso organismo, e as proteínas de suporte. Agora, ocorre um fenômeno muito curioso, espontaneamente ou que pode ser provocado, que são as mutações gênicas. Elas estão o tempo todo acontecendo no nosso corpo e podem provocar mudança na estrutura dos genes. Essa mudança significa adição, subtração ou substituição de um ou alguns nucleotídeos na molécula de DNA. Então, isso vai alterar o gene. Se altera o gene, vai alterar também a proteína. Essa proteína pode deixar de ser produzida ou produzida de forma com uma estrutura modificada. E isso pode causar desafios, pode causar problemas, mas também pode causar evolução. Então, as mutações, elas são muito curiosas. Elas podem, como eu falei, ser espontâneas ou podem ser provocadas. Quais são os fatores mutagênicos que podem provocar as mutações? Nós estamos citando aqui alguns. Excesso de luz solar em horários inadequados, radicais livres, xenobióticos, que é o nome que se dá para substâncias químicas produzidas pelo homem e que são estranhas à nossa composição e que entram no nosso corpo através do ar que nós expiramos, da água que nós bebemos, da alimentação que nós ingerimos e até em absorção direta pela pele. Processos inflamatórios também podem gerar mutações, radiação ionizante e alguns vírus podem provocar mutações. Então, essas mutações seriam alterações na estrutura de genes na molécula de DNA. O DNA tem um sistema de reparo para corrigir, só que muitas vezes um estilo de vida insalubre, inadequado, pode reduzir essa capacidade natural que o DNA tem de fazer reparos. E isso pode manifestar as mutações. Então, quais seriam as principais consequências? A mutação poderia gerar evolução, ou seja, criar proteínas novas que melhorassem o funcionamento do nosso organismo e a nossa capacidade de adaptação ao meio ambiente. A mutação poderia gerar descontrole na reprodução celular e originar um câncer. E a mutação também pode provocar, numa situação mais grave, morte celular. Isso levaria ao envelhecimento. Esse assunto é tão importante, pessoal, que os cientistas de vários países do mundo resolveram se reunir e em aproximadamente 13 anos, vocês estão vendo aí a data, começou em 1990 e terminou em 2003, eles desenvolveram o famoso Projeto Genoma. E qual era o objetivo do Projeto Genoma? Era exatamente mapear todos os genes dos 23 pares de cromossomos que tem nas nossas células. E quando eles concluíram, eles identificaram a presença de cerca de 25 mil genes e o custo deste projeto
que envolveu vários países e inúmeros cientistas, chegou a 3 bilhões de dólares. E quando eles concluíram o projeto Genoma, eles tiveram o poder nas mãos. Saber onde é que estavam as mutações, saber onde é que estavam os genes principais que controlam todo o funcionamento do nosso organismo e, a partir daí, poder criar estratégias para melhorar a nossa qualidade de vida e tratar algumas doenças. Mas algumas questões ficaram sem resposta. Por exemplo, múltiplos organismos, como vocês estão vendo aqui, que são pluricelulares, como o cogumelo, como as plantas, como as aves, como os felinos e como o próprio ser humano, o que é que eles têm em comum? Eles são compostos por vários tipos de células diferentes nos seus organismos, entretanto, todas essas células apresentam o mesmo DNA. Muita atenção, me acompanhe aqui. Um ser humano adulto, vamos pegar agora aqui e destacar o ser humano. O corpo humano tem cerca de 100 trilhões de células, sem contar com as células da nossa microbiota, certo? Só células humanas, são 100 trilhões. Elas são divididas em aproximadamente 200 tipos diferentes e todas se originaram de apenas uma célula, o zigoto. Então vamos voltar aqui na nossa história. Papai, mamãe, óvulo, espermatozoide, forma a primeira célula que vai dar origem ao nosso organismo. Todas as demais células que vierem de reprodução dessa célula original têm o mesmo material genético, tá certo? Tem o mesmo DNA, tem o mesmo genótipo. Mas o que vai acontecer no processo de desenvolvimento do zigoto para o embrião, para depois formar o feto e depois nascer um novo ser humano, que tem 200 tipos diferentes de células especializadas em cumprir funções completamente distintas. Como nós estamos vendo aqui, glóbulos brancos, que são os leucócitos, células de defesa, hemácias, células glandulares, células nervosas, que são os neurônios, células da pele, célula de músculo, célula óssea e célula do tecido conjuntivo. O que é interessante aqui? É que exatamente no processo de diferenciação celular haverá especialização. E essa especialização, os cientistas descobriram que se dá por uma regulação epigenética. Algo que acontece e que modifica a expressão dos genes sem mudar a composição química do DNA. Nós vamos entender isso melhor. Então, o que vem a ser essa famosa epigenética? Eu destaquei o epi para lembrar vocês sempre que ela é mais poderosa do que a genética. Ela se sobrepõe à genética. Do que se trata? É o estudo das mudanças que podem ser hereditárias, podem ser transferidas para as próximas gerações, na expressão dos genes, e que não são causados por alterações na composição do DNA. O DNA não é modificado na sua estrutura, ele é modificado na sua capacidade de expressão. Se vai produzir ou não proteínas, e dependendo do tipo de modificação, qual tipo de proteína vai ser produzida. E, consequentemente, uma mudança no fenótipo, sem haver mudança no genótipo. Vamos ver aqui na prática que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Dê uma olhada aqui no mapa da prevalência da obesidade mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós estamos vendo aqui pelo gráfico que as cores, à medida que elas vão ficando escuras, significa maior concentração de obesidade. Então, evidentemente, os países ocidentais, principalmente a América do Norte, têm a maior concentração de obesos do mundo. E aí, o que é que nós vamos poder concluir? Vamos imaginar uma situação muito curiosa. Vamos imaginar dois gêmeos idênticos, ou seja, que vieram do mesmo zigoto. Depois do nascimento, vamos separá-los. Eles nasceram, vamos imaginar, na América do Norte, mas um deles foi levado para a Ásia, onde a prevalência de obesidade é bem menor. Então, a conclusão que os cientistas chegaram é que ambientes proporcionam modificações na expressão do DNA, mesmo de gêmeos idênticos, e eles podem, com o passar do tempo, apresentar características completamente distintas, inclusive padrão de saúde e de doenças completamente diferentes de acordo com os seus comportamentos e o seu estilo de vida no ambiente onde eles se desenvolveram. Então, esses ambientes podem provocar mudanças fenotípicas em indivíduos com genótipos idênticos. Então, isso é uma das evidências da epigenética. Vamos ver aqui uma outra situação que talvez não seja conhecida de todos. No tempo que eu estava na Universidade Federal, fazendo meu curso de Ciências Biológicas, eu estudei muito a biologia das abelhas.
Vocês estão vendo aí um enxame de abelhas. E vamos entrar no miolo desse enxame. Aqui dentro nós estamos vendo a abelha rainha, que é essa do centro, a maior, e estamos vendo abelhas operárias, que estão em torno dela. E se eu disser para vocês que geneticamente o DNA da abelha rainha é exatamente o mesmo DNA das abelhas operárias? E aí vocês ficam se perguntando, como pode uma abelha que é muito maior do que as outras, que tem capacidade de reprodução, que gera toda a colmeia, e as outras trabalham para ela? O que acontece? Qual é a razão dessa modificação? Então, primeiro vamos entender como é que surgem as famosas 3 castas que compõem uma colmeia de abelhas. Então, tem a rainha, que é a única, tem as operárias, que são milhares, e tem os zangões, que são mais ou menos algumas centenas e que surgem temporariamente dentro da estrutura da colmeia. Então, vocês estão vendo aqui no quadro da esquerda a rainha, que tem capacidade de produzir os óvulos, e dentro do abdômen da rainha, ela tem 2 estruturas. Tem os ovários, que fabricam os óvulos, e tem uma bolsa, a espermateca, onde ela deposita, melhor, armazena os espermatozoides que foram depositados pelos zangões na ocasião da cópula. Isso é uma coisa que acontece num determinado período, quando a rainha está madura. Então, a rainha, depois disso aí, ela decide a reprodução de todos os tipos de abelhas que vão acontecer dentro de uma colmeia. Se ela faz a fecundação dentro do próprio abdômen dela, pega um óvulo produzido no ovário, com um espermatozoide armazenado na espermateca e faz a fecundação, pode nascer uma operária ou pode nascer uma nova rainha. Mas se ela não faz fecundação, só o óvulo pode desenvolver um zangão. Então, através desse tipo de diferença, você tem as 3 castas. Mas a diferença agora que a gente tem que observar, e a curiosidade, é como é que, da origem da mesma estrutura de reprodução celular e com o mesmo DNA, você tem a operária e a rainha. Então, veja aqui, temos as 3 castas aqui apresentadas nessa imagem, e a pergunta, se a rainha e as operárias são geneticamente idênticas, por que tem estruturas e funções tão distintas? E aqui eu queria mostrar para vocês onde é que está a resposta dessa grande questão biológica. A abelha operária, algumas delas saem da colmeia e vão buscar alimentos. Vão buscar néctar nas flores, que vai se transformar no mel de abelha, e vão colher também pólen das flores. Nem todo mundo sabe que o pólen é a principal fonte de proteína das abelhas. E quando elas chegam na colmeia, elas vão pegar esse néctar e transformar em mel e armazenar, e vão pegar o pólen também e vão armazenar no outro tipo de estrutura dentro da colmeia. Vocês também já ouviram falar que as abelhas colhem resinas e elaboram essas resinas com secreções e misturam com pólen, misturam com néctar e fabricam a própolis, que tem função, primeiro, de isolar o interior da colmeia para manter a colmeia completamente asséptica para evitar contaminações e que tem propriedades antibióticas e tem propriedades imunomoduladoras extraordinárias e que a gente já, em outras aulas, recomendou o uso da própolis juntamente com limão como uma excelente forma de você iniciar o seu desjejum. Agora, essa tal de geleia real, de onde é que vem? É uma secreção de uma glândula que fica na cabeça da abelha operária, chamada glândula hipofaringiana. E qual é a importância dessa geleia real? Aqui está o segredo que faz a diferença entre a rainha e as operárias. As operárias são controladas para alimentar todas as larvas de abelhas com a mistura de pólen e néctar nos 3 primeiros dias. Entretanto, aquelas larvas de abelhas que vão se transformar em rainhas, elas são modificadas na sua alimentação a partir do 3º dia e passam a ser alimentadas exclusivamente com a geleia real. Então, aí está comprovado pela ciência, a geleia real induz alterações epigenéticas no DNA da larva e faz toda essa transformação no desenvolvimento do fenótipo da abelha rainha. Então, é a geleia real, através de uma ação epigenética, que transforma aquilo que poderia ser uma operária numa abelha exclusiva, que é a abelha rainha. Então, as pessoas, muitas vezes, com tanta informação sobre genética, elas acham que a genética tem uma importância muito grande. E algumas dizem, a minha genética não ajuda,
Por exemplo, se eu vou ser doente ou saudável, se eu vou ser gordo ou magro, se eu vou ser forte ou fraco, se eu vou ter vida curta ou serei uma pessoa longeva. Para a maioria das pessoas, principalmente aqueles que não querem fazer mudanças ou não têm informação, eles acham que a resposta está na genética. E eu quero dizer para vocês que não está. Que a ciência moderna afirma que no máximo 30% da nossa saúde e da nossa longevidade está controlada pelos nossos genes. Portanto, no mínimo 70% nós podemos controlar através de um estilo de vida ativo e saudável. E aqui nós estamos resumindo 3 grandes pilares que nós propomos com o nosso programa. Uma alimentação saudável e balanceada, prática regular de exercícios físicos e suplementação com antioxidantes e vitaminas e minerais. Existem vários outros fatores que nós podemos lançar mão no nosso estilo de vida para melhorar a nossa perspectiva. Mas vamos resumir aqui nesses 3 principais para a gente começar a analisar. Nós estamos vendo muitas publicações de divulgação para o público, inclusive leigo, falando sobre este tema. A genética não é o destino, a vida em suas mãos, a dieta do DNA e todas elas falando sobre o poder da epigenética, portanto, o poder das nossas escolhas a respeito do nosso futuro, da nossa saúde, do nosso bem-estar e da nossa longevidade. Então, aqui eu queria confirmar. Não somos mais escravos da nossa hereditariedade. Através das nossas escolhas, nós podemos fazer com que determinados genes que nós recebemos dos nossos pais, inclusive genes que podem gerar doenças, não se manifestem de acordo com o nosso estilo de vida. Então, o estilo de vida, as nossas escolhas e o ambiente onde nós vivemos é predominante na manifestação do nosso genótipo, no nosso fenótipo. Então agora, depois do projeto Genoma, o que é que a ciência está concentrada? Está concentrada em compreender a função desses genes que foram descobertos e como eles são afetados por fatores ambientais, como tabagismo, poluição, atividade física, estresse, medicamentos, mas principalmente pela nossa alimentação. Esse é um assunto tão sério, meus amigos, que é reportagem de capa de revistas no mundo inteiro, como vocês estão vendo aqui na Time. Olha o que é que está traduzido aí diretamente da capa. Por que o seu DNA não é o seu destino? A nova ciência da epigenética revela que o ambiente e as escolhas que você faz em relação ao seu estilo de vida podem mudar a expressão dos seus genes, mas pelo fato de serem transmitidos hereditariamente, também vão mudar a expressão dos genes dos seus filhos e dos seus netos. Então, os cientistas mergulharam na bioquímica para descobrir exatamente o que é que acontece. E diversas publicações científicas já foram feitas com esse tema. E aqui eu quero que vocês deem uma olhada do lado direito para o lado esquerdo. Lá embaixo nós estamos vendo o cromossomo, e de dentro do cromossomo nós estamos tirando o DNA enrolado com as proteínas. Então, cada esferazinha dessas são as proteínas, chamadas de histonas, e esse fio azulado é o DNA. Então, se ficar compactado, o gene não consegue se expressar e nenhuma proteína vai ser produzida. Se descompactar, o gene é exposto e aí pode ocorrer a expressão. O DNA pode transmitir para o RNA aquela informação e o RNA pode transmitir para a maquinaria de síntese proteica da célula e você vai fabricar uma proteína e vai ter uma determinada característica no seu organismo. Então, eles descobriram que existem fatores ambientais que vêm de fora para dentro da célula e que podem regular essa capacidade de expressar ou não expressar o gene. Então, de novo, se você recebeu dos seus pais genes que podem transformar-se em doenças no seu organismo, na sua existência, não necessariamente você é escravo dessa sina. Você tem o poder de escolher o seu estilo de vida e, a partir dessas escolhas, você não expressar esse gene e não adoecer, a despeito de seus pais e antepassados terem tido esse tipo de problema com a sua saúde. Então, dê uma olhada aqui agora nessa imagem que eu gosto muito, ela é muito didática. Temos aqui um indivíduo separando 2 cenários e o seu DNA aqui no centro. No cenário da esquerda, nós temos um estilo de vida ativo e saudável. No cenário da direita, nós temos um estilo de vida que, infelizmente, é praticado pela maioria da população. E aí está mostrando o resultado no próprio organismo da pessoa. A perspectiva
de qualidade de vida, de saúde, bem-estar e longevidade é profundamente influenciado pelo ambiente e pelas nossas escolhas. Então tem uma outra frase que eu gosto muito desse médico americano, que é: a sua genética carrega a arma, mas o seu estilo de vida é que puxa o gatilho. Então eu estou lendo atualmente esse livro desse grande biólogo francês, Joël de Ronet, e ele diz o seguinte: a epigenética tornou-nos ainda mais responsáveis pelas nossas escolhas. Afinal de contas, nós podemos administrar o nosso corpo e a nossa saúde. Então, a epigenética nos trouxe liberdade, nos trouxe poder de controle em grande parte da nossa qualidade de vida. Agora, vamos dar uma olhada nas principais influências epigenéticas nos seres humanos confirmadas pela ciência moderna. De cima para baixo adiante, vamos analisar no sentido horário. Começa com a dieta, fatores ambientais, exposição a doenças, toxinas, xenobióticos, abuso de drogas, situação financeira, exercícios, o funcionamento da nossa microbiota intestinal, o excesso de medicamentos que muitos tomam, a medicina alternativa, as nossas conexões sociais, ou seja, a qualidade dos nossos relacionamentos e o nosso estado psicológico. Todos esses fatores criam modulação epigenética sobre o nosso DNA. Mas se a gente puder resumir nos dois mais importantes, segundo a ciência moderna, nós estamos vendo exatamente aqueles dois que estão no eixo vertical da nossa imagem, que é o quê? A boa nutrição e os exercícios físicos. Está confirmado que eles podem alterar positivamente o funcionamento do DNA. O que é que nós podemos aprender e como nós podemos nos inspirar em relação a isso? Davi, e se a gente for analisar qual é o fator mais importante? O fator mais importante é a alimentação. Então é por aí que nós temos que começar. A alimentação é o fator ambiental mais predominante na modulação da expressão gênica. Então tudo começa na reeducação alimentar. E isso é uma coisa que foi tão estudada que expandiu para a criação de novas disciplinas, como a nutriepigenômica, ou simplesmente nutrigenômica, que é a ciência que investiga os efeitos dos nutrientes e dos compostos bioativos que tem nos alimentos naturais, principalmente, sobre a expressão dos genes e suas consequências nas relações que vão gerar saúde ou doença. Então, uma maneira assim mais divertida da gente explicar o que é a nutrigenômica é o estudo de como os nutrientes e os compostos bioativos dos alimentos conversam com os nossos genes. Então, vocês estão vendo aí a molécula de DNA e diversas opções alimentares que interagem com a molécula. Então, aqui eu queria começar uma nova área na nossa aula. Dependendo da natureza, da mensagem que esses alimentos estão levando até chegar no nosso DNA, o resultado dessa conversa vai ser completamente diferente. Se você tem hábito de ingerir alimentos orgânicos, coloridos, saudáveis, o tipo de conversa que os nutrientes e os compostos bioativos vão ter com o seu DNA vai provocar uma resposta. Mas se infelizmente esse é o hábito que você pratica e que você conhece pessoas em torno de você que praticam, aqui nós vamos ter substâncias estranhas à nossa biologia e que também vão conversar com o nosso DNA e que vão produzir resultados bem distintos deste grupo da esquerda. Então, quando a gente olha para um ser humano comendo um sanduíche, a maioria das pessoas pensam em quê? Pensam em calorias. Mas eu quero dizer para vocês que os alimentos não contêm apenas calorias. Eles também contêm informações. E isso é a essência para entender a nossa atitude em relação à nossa alimentação e o poder que nós temos de, através da epigenética, melhorar a nossa saúde. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui um refrigerante de cola e a quantidade de quilômetros correndo de exercício que você teria que fazer para queimar a quantidade de caloria. Então, 4 quilômetros para o sanduíche, 5,9 quilômetros para a batata frita e 10,4 quilômetros para esse saco de lixitos. Uma vez eu vi uma propaganda deste refrigerante de cola dizendo o seguinte, que numa garrafa tem a mesma quantidade de calorias que 2 maçãs. Então, quando você toma o refrigerante, você está estimulando o estilo de vida ativo, que basta você correr menos de 2 quilômetros que você queima as calorias.
Só que aqui tem um pouco de questionamento nessa mídia. É a mesma quantidade de calorias, mas o que acontece dentro do nosso corpo quando nós tomamos um refrigerante de cola versus comemos 2 maçãs? Pode ter as mesmas calorias, mas os efeitos no organismo são extraordinariamente diferentes. Qual é a diferença? Nós estamos vendo aqui do lado direito a composição da maçã. Temos água, açúcar, em quantidade bem reduzida, comparada com o refrigerante de cola original. Temos fibras que metabolizam bem esse açúcar. Temos vitaminas e minerais e uma quantidade muito grande de fitonutrientes. Por outro lado, na composição do refrigerante, nós temos água, açúcar, sal e um xarope de substâncias químicas artificiais chamado de xenobióticos. Então não pense só em calorias. Pense que quando você se habitua a tomar essas coisas, que são calorias vazias, cheias de porcaria, péssimo para a saúde, você tem uma perspectiva de qualidade de vida comprometida. Porque não são só calorias que você está ingerindo, são substâncias que vão terminar alterando a expressão dos seus genes. É um absurdo, infelizmente, no nosso país, a falta de informação faz com que muitas pessoas deem para os seus filhos, ainda numa idade muito nova, refrigerantes. Então, tenta imaginar jovens dizendo um para o outro, vamos comer um sanduba. E aí, quando eles vão comer, eles pedem lá o sanduíche da sua preferência, da sua conveniência, só que como fica todo mundo pensando em caloria, alguns estão querendo ficar fit, eles vão pedir um refrigerante diet, para tentar compensar e tentar também acalmar a consciência. Só que, amigos, tanto no refrigerante diet quanto no sanduíche tem uma quantidade enorme de substâncias químicas estranhas que, expondo o nosso corpo, muitas vezes a essas substâncias, você vai terminar desenvolvendo desequilíbrios. E um outro fator interessante é que muitos desses sanduíches, desses alimentos fast food, eles são alterados na sua composição de tal maneira, ou seja, são retirados nutrientes e colocados tantos aditivos químicos que eles terminam não se decompondo. Tem um Instagram dessa médica, que eu acompanhei uma vez essa publicação, onde ela fez um pequeno documentário de 205 dias com o sanduíche que ela comprou. E ela fez esse documentário e observou que ele não se decompõe, ele só se desidrata. Davi, como é que é essa história de decomposição? Todo mundo aqui já viu um alimento na sua casa que você esqueceu de colocar na geladeira, ou simplesmente na fruteira, as frutas, que se você deixar e não acondicioná-las corretamente no ambiente refrigerado, elas podem se estragar, elas podem se decompor, certo? Podem morfar. Então, os micro-organismos que existem no ambiente e na própria estrutura do alimento, eles se proliferam e se alimentam da composição daquele alimento natural e terminam estragando, decompondo. Assim acontece na natureza, do ponto de vista ecológico. É assim que os nossos organismos, depois que nós morremos, são decompostos e reciclados. Só que tem um detalhe. Aquele tipo de produto que vocês viram lá documentado pela médica não se decompõe. Se não se decompõe, significa que nem os fungos, nem as bactérias, ou seja, nem os decompositores comem. Por que você iria comer algo que nem os micro-organismos querem comer? Vale a reflexão. E aqui vamos falar um pouco sobre xenobióticos. As substâncias químicas que são produzidas pelo homem, são um subproduto da civilização e que nós terminamos entrando em contato com muitas delas, principalmente nos grandes centros urbanos. Então elas terminam intoxicando o nosso corpo. E tem muitos estudos científicos falando sobre os efeitos acumulativos. Como esse estudo que estima que 75% da maioria dos cânceres são causados por fatores ambientais e estilo de vida, incluindo dieta e a exposição a produtos químicos tóxicos. Esse daqui é o campeão de todos eles, cigarro. 5.000 xenobióticos conhecidos que você coloca dentro do seu organismo por tragada. Então, converse um pouco com alguém que você conheça que ainda fuma. Pesquisa. Todos os níveis de exposição à fumaça, ou seja, fumante ativo ou passivo, podem causar alterações epigenéticas no DNA que pode terminar refletindo no aceleramento do envelhecimento e processos biológicos que podem gerar doenças. Aqui temos uma publicação interessante. Estamos falando aqui de carnes processadas e cigarro. E os médicos afirmando:
reduza seu risco de contrair 23 tipos de cânceres e outras doenças crônicas, abandonando essas duas coisas, carnes processadas e tabagismo. Davi, por onde é que eu devo começar? Eu devo começar na origem de tudo. Cuidar da nossa saúde para que a gente possa ter possibilidade de entregar para as próximas gerações uma melhor qualidade de vida. E graças à ciência da epigenética, muito estudo foi feito nesse sentido. Então, a dieta da mãe, durante a gravidez, pode afetar o risco do desenvolvimento de câncer ao longo de toda a vida da criança. Seus filhos são o que você come e seus netos também serão. Eu achei impressionante essa publicidade que foi feita por uma instituição de saúde lá nos Estados Unidos, mostrando que o que a mãe come passa para o filho e do filho passa para o neto. Como assim, Davi? Tenta imaginar aqui esta imagem que vocês vão concluir. Estamos vendo aqui uma mãe grávida fumando ou com qualquer tipo de outro comportamento insalubre. Então, primeiro nível que vai ser afetado com esse comportamento insalubre, no caso aí pelo cigarro, vai ser a mãe, a primeira geração. Através da placenta, ela passa para o feto, segunda geração. E lá no feto nós temos as gônadas, as glândulas que vão produzir as células que vão gerar as próximas gerações, os gametas, o óvulo e o espermatozoide. Então, você chega a afetar até as células reprodutivas, portanto, a terceira geração é afetada de acordo com o nosso comportamento. Isso é impressionante. Agora, eu também tenho uma notícia boa. Olhem para a imagem. Vamos apagar o cigarro e vamos incluir uma alimentação colorida e balanceada e outros fatores de um estilo de vida ativo e saudável. Isso também vai afetar as próximas gerações, não só o seu corpo. Então, a nossa recomendação e a recomendação dos órgãos de saúde é que tudo comece o mais cedo possível. Mas se você está assistindo a essa apresentação e está tomando a decisão de se cuidar daqui para frente, independente da sua idade, transformações poderosas podem ser conquistadas quando você faz essas mudanças. Mas o ideal é que a gente comece o mais cedo possível. Então, vamos lembrar, os alimentos não contêm só calorias. Eles também contêm informações. Quando eu desenvolvo o hábito de ingerir regularmente alimentos orgânicos e coloridos na minha dieta cotidiana, eu estarei, além das vitaminas, dos minerais e dos outros nutrientes conhecidos, ingerindo fitonutrientes, que são poderosos agentes reguladores epigenéticos, que vão potencializar minha capacidade de defesa, inclusive, comprovado pela ciência moderna, proteger contra as DCNTs, as principais doenças crônicas não transmissíveis. Então, vale todo o esforço fazer reeducação alimentar. E mesmo que você diga, mas eu não gosto de comer verdura, que foi um processo de educação, você pode se reeducar. E você pode, através da repetição, a consistência desses novos hábitos, mudar a sua composição salivar. As proteínas da saliva são modificadas e você desenvolver o prazer de comer determinados alimentos que você acha que não tem prazer de comê-los. Vale o esforço. Então, nós fizemos essas mudanças desde que nós começamos a fazer o nosso trabalho com Herbalife, a utilizar os produtos. Isso tem 25 anos, pessoal. É praticamente uma geração de mudanças. É por isso que nós estamos caminhando para 60 anos, daqui a 3 anos, e estamos com a nossa melhor qualidade, com a nossa melhor composição e com um nível de vitalidade lá em cima. Aqui agora, para a gente começar a concluir, o que é que a ciência tem confirmado sobre as plantas e os vegetais que têm comprovação de evidências de modificações epigenéticas. Então, vocês estão vendo aí, tanto naquelas proteínas do cromossomo como no DNA, essas plantas, quando você coloca na sua alimentação com regularidade, você vai ter essa possibilidade de uma regulação a seu favor. Estamos vendo aqui o tomate, estamos vendo aqui o açafrão, estamos vendo aqui a canela, a castanha de caju, maçã, soja, chá verde, uva, as frutas cítricas, o café, brócolis e o alho, como alguns exemplos comprovados pela ciência que os seus fitoquímicos têm ação epigenética para melhorar a nossa saúde. E aqui alguns desses fitoquímicos, como o epigalo-cataquina galato do chá verde, o EGCG, o sulforafano do brócolis,
a genisteína, que é uma isoflavona da soja, a curcumina do açafrão e o resveratrol da uva. Então, quando você, mais uma vez falando, desenvolve o hábito de uma alimentação colorida e balanceada, você vai ter dividendos extraordinários, positivos, na sua saúde, bem-estar e longevidade. Esse é um artigo científico que foi publicado no ano de 2017 e divulgado em várias revistas no mundo, falando sobre o poder epigenético do hábito de tomar chá verde regularmente. Então, o estudo sugere que os efeitos biológicos da bebida podem se estender ao nível genético. Então, diz o seguinte, beber chá pode mudar a maneira como o DNA é expresso, o que pode ter um papel na susceptibilidade de algumas doenças de estilo de vida e na saúde em geral. Então, vamos resumir, e eu gostaria que vocês capturassem essa imagem de alguma maneira, o resumo dos principais fatores epigenéticos que a gente tem que lembrar para que a gente possa incluir no nosso programa de mudança de estilo de vida. Como nós vivemos, a qualidade dos alimentos que nós consumimos, o nível de atividade física, a exposição a substâncias tóxicas, as nossas emoções e principalmente como nós fazemos a gestão do estresse, a qualidade do nosso sono, o repouso adequado e a qualidade dos nossos relacionamentos, as pessoas com quem nós passamos a maior parte do nosso tempo. Então, tudo isso aí faz uma tremenda diferença na nossa saúde. Então, aqui eu queria que vocês olhassem para essa imagem que eu desenhei, que eu compus, aliás, para que vocês memorizem o poder da ação epigenética. Então, aqui nós estamos resumindo alimentação, suplementação, exercício e emoções. E aí vocês estão vendo uma tomada. Liga e desliga. O que, Davi? Genes. Onde, Davi? No nosso DNA. E quando eu ligo e desligo, o que é que eu posso ter? Eu posso ter saúde, potência, vitalidade, cura e posso ter doenças. Esses fatores, alimentação saudável, suplementação adequada, prática regular de exercícios físicos e emoções equilibradas, ligam genes que nos trazem energia, vitalidade e saúde. Tá certo? Então isso cria poderosos antioxidantes celulares, enzimas que desintoxicam o nosso corpo e outros componentes protetores. Então nós temos, para a gente concluir essa aula, o poder de praticar este conhecimento. E aqui eu fiz um apanhado da literatura científica dos principais nutrientes com ação epigenética. Vitamina A, B6, B9, B12, D, que a gente pode encontrar num ótimo multivitaminas e minerais que nós temos no nosso portfólio. Ômega 3, que nós temos também um dos melhores do mercado global, se não o melhor, o Herbalife Line. Selênio, zinco, que também está no multivitaminas e minerais. Aminoácidos, que estão nos nossos suplementos de proteína, bem como na nossa alimentação. Polifenóis, que nós podemos encontrar no chá verde, no café, no cacau. Genisteína, que eu já mencionei, que é uma isoflavona da soja, e fibras. Esse estudo sugere que a exposição, desde a gestação, a esses fatores nutricionais, pode não apenas influenciar o desenvolvimento embrionário com qualidade, mas também ter implicações na nossa saúde a longo prazo. Então, aqui, uma imagem panorâmica dos principais produtos que eu queria deixar na memória de vocês. Na realidade, o nosso portfólio é muito maior do que esses que estão aqui. Você pode solicitar a última versão do nosso catálogo de produtos, que você vai ter as novidades e vai conhecer todas as nossas opções que nós temos autorização para consumir e distribuir no Brasil. Mas aqui da esquerda para a direita nós temos os três, o Nutrev, o shake e a proteína, para você preparar o seu substituto parcial de refeições, que pode começar no café da manhã. Temos aqui no meio o nosso Herbal Concentrate, com o melhor chá verde do mercado. Temos aqui o nosso multivitaminas e minerais, que eu chamo carinhosamente de fórmula máxima. E temos aqui o nosso Herbalife Line, que eu já mencionei, que tem o mais puro ômega 3. Nós consumimos esses produtos. Eu, minha esposa, meus filhos, minha família, há quase uma geração. Vão fazer 25 anos agora no próximo mês. Isso é fantástico, esse testemunho que eu tenho para dar para você. E aqui, o que nós chamamos dos 3 grandes pilares, e que, de acordo com a ciência da epigenética, tem poderosa ação para melhorar a nossa qualidade de vida. Primeiro, alimentação saudável. Segundo, prática regular de exercícios físicos. E terceiro, suplementação com produtos de classe mundial, como nós temos no nosso portfólio no Brasil
e em outros 93 países. Esse conceito nós chamamos de prosperidade nutricional aliada a um estilo de vida ativo e saudável. É possível. Essas mudanças valem todo o nosso esforço. Aqui está o nosso carro-chefe. Eu quero fazer um resumo de como é que você pode começar bem o seu dia e usufruir e praticar todo esse conhecimento que nós compartilhamos nesta aula de hoje. O conceito de elevada densidade nutricional com baixas calorias é o que você vai obter quando você substitui uma refeição pelo nosso shake. Nosso shake pode ser utilizado e nós recomendamos que seja a sua primeira refeição, no desjejum, porque você vai ter o seu metabolismo equilibrado, seus neurotransmissores equilibrados, você vai ter a sua saciedade garantida e vai ter todos os nutrientes que seu corpo precisa para você começar muito bem o seu dia. Temos várias opções de sabores dos nossos shakes. No Brasil são 10 opções para você escolher. Você vai falar com o seu consultor. Você vai ter a possibilidade de praticar também os conceitos epigenéticos que nós compartilhamos hoje, utilizando algumas frutas especiais para preparar seus shakes deliciosos. Tem 1001 possibilidades, meus amigos. E a Herbalife, esse ano, lançou um portal, receitaserbalife.com.br, onde, além do shake, você vai aprender com os nossos consultores inúmeras possibilidades de fazer experiências gastronômicas maravilhosas, com alto teor nutricional, muitas vezes com baixo teor calórico, para que você tenha uma experiência bem diversificada. Experimente. E aqui eu me despeço com uma mensagem. Nunca, em qualquer outro momento da história, o pensamento atribuído a Hipócrates de que somos o que comemos faz tanto sentido. Com um pequeno complemento apenas. Somos o que os nossos avós e os nossos pais comeram também. A epigenética nos dá o poder não de transformar o que os nossos pais e os nossos avós comeram e que tem hoje afetando a nossa biologia, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, mas o poder que nós temos de fazer mudanças na nossa geração e esses efeitos impactarem 3 gerações. Isso é extraordinário. Então, nós somos dirigidos por uma missão, orientados por uma visão, apoiados pela ciência e inspirados pelos resultados mais extraordinários que vocês vão obter e também conhecer com o trabalho e acompanhamento feito pelos nossos consultores. Aqui eu me despeço com muita alegria e o privilégio de ter convivido com vocês mais uma vez durante esse momento, durante esta hora saudável. Que Deus nos abençoe, saúde e felicidade para todos. Amiga, eu preciso te mostrar o que eu comprei. Esse deixa a pele mais jovem, esse diminui a celulite, esse fortalece as unhas, esse tem vitamina e esse ajuda a matar a fome. Que é isso que você tá tomando? Beauty Drink Colágeno da Herbalife Nutrition. Deixa a pele mais jovem, diminui a celulite, fortalece as unhas, tem vitaminas e ajuda a matar a fome. E é uma delícia! Novo Beauty Drink Colágeno da Herbalife Nutrition. Nutra a sua beleza.